Olá, aqui é a Lucas Salomão, sou psicóloga, radialista e aqui a gente faz esse catadão, né? A gente une os universos da música, da biografia e da psicologia. E hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai entrar no cabeçalho de um dos vocalistas mais lendários e mais explosivos da história do rock, né? Que é o Axl Rose, do Guns N' Roses. O Axl, ele nasceu como William Bruce Rose Jr. em 1962 em Lafayette, na Indiana. Teve um início de vida marcado mesmo ali pelo abandono. O pai biológico, William Rose, vazou, assim, fugiu de casa, sumiu do mapa. A mãe, Sharon, só tinha 16 anos, né, quando isso rolou, e aí depois se casou com Stephen Bailey. O Axl foi rebatizado, né, como William Bailey, mas esse novo nome aí veio também junto com um pesadelo, porque a casa ali dos Baileys, né, era extremamente religiosa, pentecostal, rígida, somado a um caos e muitos abusos, né? O Axl disse que sofreu abuso físico, sexual, isso por parte desse padrasto, né, que tinha essa capa por fora ali da religiosidade, mas por dentro o cara era from hell, né? Abusou dele, dos irmãos, né, num ambiente assim que era constantemente com repressão, né, com violência ali, né, todos os dias. Então ele foi desenvolvendo, indo na pegada, né, da terapia do esquema, que é a abordagem que eu uso em clínica, daria para pensar, né, que ele foi desenvolvendo esquemas desadaptativos, como o esquema de abuso e defectividade, né, que é a crença de ser uma pessoa errada, defeituosa, né, de merecer uma punição, enfim. O esquema de abandono e instabilidade, que é a sensação de que as pessoas essenciais ali sempre vão te deixar, né? Então é aquela história do abandonar antes de ser abandonado, nem que seja o palco ali. Esse caldeirão de traumas e repressão forjou ali uma personalidade intensa, desconfiada, muito reativa, né? Aos 17 anos o Axl descobriu a real. O Stephen Bailey não era o pai biológico, adendo, né? Ele não sabia, ele achava que era o pai biológico dele, e aí o castelo de areia desmoronou e a raiva encontrou finalmente ali um caminho de saída, né? A música, que antes era coral de igreja, virou um refúgio real. Ele aprendeu a tocar piano, formou bandas de garagem, né, com um amigo de infância, o Izzy Stradlin, tem até um episódio antigo aqui do Izzy. Aliás, um adendo, uma das suas primeiras bandas chamava Axl, né? O nome pegou tanto que, ao rejeitar o sobrenome ali do pai, também depois do padrasto, ele se batiza oficialmente como W. Axl Rose. Para quem sofreu abuso e negligência, né, o mundo externo é sempre uma ameaça. Então o Axl já acumulava ali várias passagens pela polícia por alguns delitos, né? O comportamento impulsivo dele também já refletiu o esquema de desconfiança e abuso, que é aquilo, né? Ou eu ataco ou eu vou ser atacado, não tem para onde ir. Nessa idade aí, né, com 17, ele rompeu com tudo, saiu de Indiana, sumiu dos conhecidos, vazou. Chegou em Los Angeles, a capital ali da loucura, né, para tentar viver de música, era o que ele mais queria. Aí assim que ele desceu do ônibus, um morador de rua estava deitado ali, olhou para a cara dele e falou: "Welcome to the jungle, baby." Um clássico, né? Dessa frase nasceu aí o primeiro single mainstream da banda, do clássico Appetite for Destruction. Esse álbum foi o grito de uma geração, né? Para alguém que se sentiu defeituoso, né, a vida toda ali, meio que fora, né, peixe fora d'água ali. A fama foi uma forma de validação, mas também um novo tipo de prisão, né? Com o sucesso também foram aparecendo ali os primeiros sinais do verdadeiro conflito interno. O temperamento super explosivo, os atrasos lendários, né, as brigas no palco, os surtos de raiva. Eram manifestações públicas, né, de desregulação emocional nível hardcore. O Axl ele podia começar um show até que ok, aí do nada ele brigava com fã, ou ele abandonava o palco, enfim, não dava para saber. O looping interno dele era sempre o mesmo, no mesmo esquema: abandono, medo, raiva, descontrole e repete o refrão, né? Era um modo criança furiosa completamente ali ativado. Então, assim, o lado da mente que reage com raiva extrema, quando sente que vai perder o controle, é esse modo aí, mesmo que a ameaça seja mínima. Então, o ideal para um tratamento legal, assim, né, psicoterápico, é a gente conseguir identificar e nomear esses modos. E aí, quando perceber que, por exemplo, o modo criança zangada está entrando em ação, a gente faz o cambiamento, né, troca essa marcha e vai para o adulto saudável, aquele que tem ferramentas para sair dessa crise.
Mas para isso é aquilo, né? Tem que fazer uma funilaria mental, não tem como. É terapia pralhoraca e, quando necessário, também medicação, né? Tem um bom psiquiatra também, ó, é ótimo. Aliás, nossa psiquiatra, a doutora Jéssica Martani, já vai falar aqui, hein? Bom, fica aí. Nos anos 90, em meio ao caos emocional, o Axel foi buscar essa ajuda psicológica por conta do diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, que na época ainda era chamado de maníaco depressivo e tal. Então, olhando os padrões ali de comportamento, os ciclos são consistentes mesmo, né? Com um quadro de bipolaridade. Aquela fase ali da mania, da euforia, grandiosidade, energia para compor um som atrás do outro, a impulsividade, a certeza de estar certo, e aí depois, pum, aquela queda, né? A depressão, isolamento, letargia, cancelamento de shows, sumiço total da mídia. E assim como foi a sua vida familiar, o mundo interno dele sempre foi muito marcado por instabilidade. Era um looping eterno, né, de uma montanha russa. E essa instabilidade, a dificuldade ali, né, também de regular a raiva e as oscilações rápidas de humor levam também a sugerir um funcionamento de personalidade borderline, que é bem comum em pessoas com histórico de traumas. Na terapia do esquema, o borderline é justamente isso também, né? A gente vai muito nesse olhar aí, que é a expressão máxima de uma infância traumática. O Axel, ele resumiu assim numa frase, uma parada que faz sentido, né? Que ele falou assim, ó, meu crescimento parou aos 2 anos de idade. Ele tinha mesmo, né, uma urgência de ser atendido ali naquele momento, achava que estava sempre com a razão. E uma pessoa assim, com muito dinheiro e fama, é a receita para dar um rebosteio. O resultado foi o maior sucesso e a maior implosão do rock. Depois de um colapso emocional, o Axl Rose ele acabou se isolando por mais de uma década. Uma resposta clássica da fase depressiva, mais o esquema de isolamento social. Foi só em 2016 que veio a grande virada, a reunião da formação clássica do Guns, e aí, né, para eles fazerem uma tour e tal, mas mesmo com dificuldades, o Axl voltou aos palcos, né, mostrando aí um pouco mais de modulação emocional, menos explosões, maior estabilidade, mas vira e mexe, ele dá um escorrega, né? Com transtornos crônicos, a gente não pensa em cura, mas no gerenciamento. Axl Rose é o clássico caso de como o trauma infantil molda e quase destrói o potencial adulto, né? Mas ele também é um exemplo de resiliência monstruosa, né? Continua aí nos palcos provando que é possível seguir em frente aí. Existem milhares de Axls por aí que não conseguiram esse sucesso, esse dinheiro, tudo isso, e por isso não estão em exposição. Pelo contrário, né? Tem muito Axl aí que tem uma grande criatividade, que tem potência, mas está dentro aí dos seus quartos, tentando dia após dia passar pelos próprios traumas. Bom, para falar sobre bipolaridade e borderline, vamos ver a psiquiatra do meu coração. Eu amo essa pessoa, doutora Jéssica Martani, do canal Sensacional Brilhantemente. Já se inscreve lá, que é sucesso. Fala aí, Jess, querida! Pessoal, Axl Rose não era só o vocalista do Guns N' Roses. Ele era o retrato vivo do caos emocional. Um dia no auge da fama, no outro mergulhado em colapsos, brigas e fugas de si mesmo. Por trás de toda essa criatividade havia uma mente em guerra, marcada por bipolaridade e transtornos de personalidade borderline. O bipolar, ele vive em extremos. Fase de euforia, fala acelerada, energia quase sobre-humana, ideias grandiosas, seguidas de um mergulho no vazio, culpa, apatia e uma depressão devastadora. Já o borderline sente tudo demais. O medo do abandono é insuportável, o amor vira dependência e a raiva explode por nada. É como viver com o volume emocional no máximo todos os dias. E o Axl, ele oscilava entre esses dois polos. E claro, tinha um super agravante, né, gente? O uso pesado de drogas. Então, cocaína, álcool e outras substâncias não eram apenas um vício, era a tentativa de se anestesiar da sua dor psíquica. Só que o efeito era oposto. Então, estimulantes como a cocaína acentuavam os sintomas maníacos e impulsivos, enquanto o álcool aprofundava os sintomas de depressão e descontrole emocional. Isso explica muito o porquê de sua imprevisibilidade nos shows, brigas, atrasos e paranoias. O Axl Rose ele não era só um rebelde, era um homem aí tentando sobreviver dentro da sua própria mente, sem um diagnóstico e cercado de excessos que o afastavam de si mesmo.
Então, entre o brilho e o abismo, ele mostrou o que acontece quando o talento encontra a dor e quando a arte vira o último refúgio de quem não consegue se conter. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sou Jéssica Martani. Luca, muito obrigada pelo convite. Se vocês quiserem, me sigam também aí nas redes sociais, tá bom? E também no meu canalzinho aí do Brilhantemente, onde eu falo muito sobre saúde mental. Luca, beijo no seu coração. Galera do Cada Caso, beijo no coração de vocês. Valeu, Jess, querida, maravilhosa, amo. Além do Brilhantemente, ela também é a dona da rapó toda lá do ITDH, é a coordenadora da pós em TDAH pela Anhanguera, né? Então chega lá, pós.itdh.com.br, tô lá também dando aula em um módulo, também o Alexandre Vatti, amado psicólogo aqui do Cada Caso um Caos, tem também o Dr. Fernando Fernandes e a Jess, que é a maestra aí da pós toda, tá demais. Valeu por assistir até aqui e passa pra frente aí esse vídeo para quem você conhece que também curte psicologia, biografia e música, manda aí pro WhatsApp e vamos somando a nossa comunidade de pessoas que curtem cuidar do cabeçaralho. Valeu demais e até a próxima.